Coronavírus obriga famílias a reverem os gastos. Especialistas alertam sobre os cuidados na hora de fazer empréstimos. Pais e escolas de educação infantil se unem para não afetar o aprendizado dos alunos durante a quarentena. E como fazer estudo online render em casa? A gente traz dicas para ajudar os estudantes. Campanha do Agasalho de Porto Alegre tem mudanças na edição deste ano. Influenciadores digitais e especialistas mostram como o conteúdo pode ajudar na autoestima das pessoas durante a quarentena. E esse é o Jornal ESPM, informação em qualquer tempo e espaço. Produzido e apresentado pela nossa equipe de maneira remota, essa edição especial começa agora. Lidar com um novo cenário, sem prejudicar a aprendizagem. É isso que os coordenadores pedagógicos das escolas de educação infantil estão fazendo com o apoio dos pais de alunos. Confira agora na reportagem de Sofia Chiara Dia. Os brinquedos estão parados nas prateleiras, as salas vazias, o parquinho em silêncio. Mais de 11.600 escolas de educação infantil estão fechadas no estado desde março devido à pandemia da Covid-19. Mas mesmo sem a estrutura, o aprendizado das crianças não pode parar. E para isso foi necessária uma parceria entre as escolas e os pais. Uma tarefa acompanhada de perto pelas coordenações pedagógicas. Então, a gente cria as atividades, eu juntamente com a prof da turma, e a gente monta esse kit, que vai as atividades, orientações, passo a passo e todo o material que a criança vai precisar para fazer essas atividades em casa. E quanto à participação dos pais nesse processo, eu diria que eles são fundamentais, né? Sem eles, a gente não consegue atingir os nossos objetivos nesse momento, né? Então, eles são importantes, estimulando as crianças em casa, fazendo com que elas participem, né? A gente manda o kit atividade, mas precisa que um adulto leia, que explique aquela atividade. O governo do estado prevê a volta do funcionamento das escolas infantis para o mês de julho, mas ressalta que não é possível uma confirmação, já que as medidas oficiais serão tomadas de acordo com as estatísticas da pandemia no estado. Alunos de universidades federais estão inseguros em relação ao ano letivo. Isso porque com a suspensão das aulas presenciais não houve migração para atividade online. A repórter Duda Guerra explica essa história pra gente. Por conta da pandemia do Covid-19, milhares de alunos tiveram que se adaptar com o sistema de aulas online. Entretanto, não são todos que estão satisfeitos com o programa. Alunos de universidades federais alegam dificuldades em concluir o semestre. Por isso, conversamos com a estudante do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Santa Maria, Isadora Lizik, para entender as dificuldades que esses estudantes estão passando. Depende porque vou falar da minha área, né, das minhas matérias e tal. Eu tô num semestre com 8 cadeiras, né? E assim, a gente recebeu alguma coisa ou outra, não de todos os professores. Teve professores que não mandaram nenhum e-mail, nem sequer se apresentaram pra gente, né? Mas teve professores que mandavam, por exemplo, mandavam vídeos, tem professores que mandam slides pra gente estudar, tem professor ou outro que fez alguma aula online, não uma coisa contínua, sabe? Deu uma coisa ou outra, assim, não é muita coisa. Essa situação acabou gerando um conflito entre os alunos, que não sabem como o próximo semestre vai acontecer. E por isso, eles pedem o cancelamento deste semestre. Acho que toda faculdade tem o seu DCE, né, que é o Diretório Central dos Estudantes, e que ele que resolve as pautas e tudo mais, tudo que achar ruim para os estudantes, eles que vão falar e tudo mais. E eles já se posicionou totalmente a favor dos alunos desde as 2 primeiras semanas, eu acho, que eles publicaram algo, que foi que os nossos professores não poderiam cobrar presença nem nota pelos trabalhos ou aulas feitas, né, gravadas, porque tem muita gente que não tem internet, que não tem computador, que só tinha acesso a isso porque morava dentro da casa do estudante, dentro da universidade. Sim. Tem gente que vem embora para a casa dos pais, só daí tem toda uma função de que a questão da saúde mental, de as coisas não tá legal, de tu tá numa casa às vezes com muita gente, barulho, é de pra lá, gente pra cá, tu não consegue estudar direito. Então, o DCE já se posicionou assim. Então, seria, no caso, os professores podem enviar as coisas, podem dar as aulas,
Mas quando a gente voltar nas aulas presenciais, quem não fez, quem não vai poder recuperar tudo isso, prejudicado. Estudar em casa se tornou um desafio para muitos estudantes. Como driblar o barulho, como não perder a atenção durante a aula online e como tirar as dúvidas com os professores. A repórter Caroline Oliveira nos traz dicas de como lidar com esta nova realidade. Confira! As aulas online passaram a ser realidade para milhares de estudantes em meio à pandemia do Covid-19. Para muitos, essa nova rotina tem exigido estratégias para driblar o barulho do ambiente caseiro. Eduardo vive com os pais e o irmão em Porto Alegre. O barulho dos familiares e a movimentação intensa de veículos na sua rua tem sido um desafio diário para o estudante de odontologia. Antes eu tinha o costume de estudar na biblioteca da faculdade. Agora em casa é um pouco difícil, porque mora minha mãe, meu pai, minha irmã e minha cunhada. E para ajudar também, eu moro do lado de uma firma de caminhão, então tem bastante barulho. E esse é o barulho que Eduardo enfrenta na sua rotina. Algumas dicas que podem ser úteis para esse período são: defina um local de estudos, faça pequenas pausas e converse com os seus familiares. Além dessas, Eduardo dá outra sugestão. E geralmente eu coloco uma música mais calma, que tenha só um instrumental, alguma coisa assim que me ajuda a manter a concentração. E ainda nessa edição do JE você vai conferir. Lojas se adaptam ao comércio online e a campanha do agasalho também muda de formato durante a pandemia. Pamela. Carla. E por falar em mudanças, as redes sociais têm ajudado os jovens a vencer a timidez e o isolamento provocado pelo novo coronavírus. Pamela. E ainda falando sobre a Covid-19, além da saúde, os impactos no setor da economia também são grandes. Muitas famílias estão recorrendo aos empréstimos bancários para pagar suas contas. Só que isso, sem planejamento, pode se tornar uma armadilha. É o que conta o repórter Augusto Braga. Coronavírus, desemprego, redução de salários. Mas as contas continuam chegando e o endividamento das famílias não para de crescer. É o que mostra o levantamento da Federação Brasileira de Bancos. Conforme os dados da pesquisa, desde o começo da pandemia no Brasil, mais de 2 milhões de pedidos de renegociação de dívidas estão sendo processados. Segundo o relatório parcial, o valor dessas negociações já chegou a 200 milhões de reais. Este comerciante não esperou as vendas despencarem para tomar uma decisão. Na verdade, antes da pandemia, quando começou a surgir, que eu comecei a ver ver as notícias, eu resolvi me reforçar e acabei fazendo um empréstimo, do qual eu consegui, então, manter as minhas economias entre março, abril, mais ou menos, né, até um pouco de maio. Mas não conseguimos cobrir tudo, os débitos que adquirimos. Tanto que, com isso, a gente acabou entrando em acordo com 2 funcionários, né, e acabou demitindo eles. Para os especialistas, é necessário reorganizar os gastos familiares e ficar atento na hora de fazer o empréstimo, porque quando o assunto é bolso, todo cuidado é pouco. Quem vai pedir um empréstimo tem que lembrar de uma coisa importante. Bancos são empresas e vão oferecer condições distintas para os empréstimos. Então, procure, conheça as alternativas que estão sendo oferecidas. E lembre-se, às vezes, atalhos nos levam a precipícios. A economista também faz outro alerta. Então, não toma dinheiro emprestado no cheque especial, não fica se endividando no cartão de crédito. Essas 2 linhas de crédito são linhas emergenciais e são para você tomar pequenos volumes de recursos por curtíssimos períodos de tempo. E seguimos falando de economia. Com as restrições de circulação, muitos estabelecimentos tiveram que fechar as portas e partir para vendas online. Mas o e-commerce exige cuidados e investimentos. A reportagem a seguir é de Rafael Castro. Devido à pandemia de Covid-19, as opções de venda pelo comércio físico foram limitados. Com isso, o número de compras no e-commerce aumentou significativamente.
Segundo dados da Compre e Confie, em abril, houve um aumento no faturamento de 81,64% no setor, comparado ao mesmo mês do ano passado. Com a mudança abrupta, muitos lojistas que só vendiam no comércio tradicional estão começando a migrar também para o e-commerce. Porém, os processos de venda neste setor não são iguais ao do comércio tradicional, como explica a professora de administração e especialista em marketing, Aline Moraes. Ele vai vender muito menos que na loja física, muito menos, e ele vai ter que fazer muitas ações para levar pessoas para conhecer o site dele, porque ele concorre no Google, se a pessoa bota lá, quero comprar um sapato feminino vermelho. Para algumas pessoas, vender no e-commerce pode parecer uma tarefa simples e barata. Porém, ela exige preparo e investimento, alerta a professora Aline Moraes. É importante pensar que de graça, desculpa, gente, ninguém consegue. A gente tem que realmente investir e a gente tem que aprender a saber como é esse cliente, como é que ele compra, o que ele gosta, o que ele não gosta, como eu vou atender ele de forma que seja realmente uma experiência maravilhosa e que ele queira voltar para o meu site. Com a chegada do inverno, vem também a preocupação com a população carente. Mas por conta da pandemia, a campanha do agasalho deste ano sofreu adaptações. Quem conta pra gente é o repórter Henrique Leves. Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém. Este é o tema da campanha do Agasalho 2020 de Porto Alegre. Devido à pandemia, o lançamento da campanha foi feito em uma live, mas não é só isso que mudou. Nós criamos, então, o drive-thru, aquele local onde as pessoas levam até aquele local os seus donativos, os seus agasalhos, e colocam lá, entregam lá para uma equipe que está aguardando lá. Outra mudança foi na linha de turismo de Porto Alegre. O ônibus se transformou em um posto de coleta móvel, uma espécie de drive-thru sobre rodas, que percorre diversos bairros da capital com atrações musicais. O passeio sempre acontece às quartas-feiras, das 2 às 5 da tarde. Com o distanciamento social, podem surgir problemas relacionados à autoestima e à ansiedade. Mas as redes sociais podem mostrar uma nova perspectiva para solucionar esses problemas. A reportagem é de Tomás Simões Pires. Confira. Seja você, para você e por você. A pandemia do coronavírus fez a população ficar em suas casas. Com isso, as chances de problemas relacionados à autoestima e ansiedade podem surgir. Porém, mesmo em isolamento, ainda é possível ajudar uns aos outros. É o caso da Vitória, de 20 anos, que realiza posts sobre autoestima e beleza para empoderar mulheres. Quando eu passei pelo meu processo de aceitação e tal, não tinha ninguém na internet que falasse sobre. Tipo, tu via às vezes as blogueiras falando, mas tipo, usa uma maquiagem pra te sentir bonita. Só que eu não queria usar uma maquiagem pra me sentir bonita. Eu queria me sentir bonita exatamente como eu era. Tipo, como eu tô sempre, que é assim, sem maquiagem. E aí eu achava que eu poderia ajudar mais pessoas com isso. E tem dado um resultado bem certo. Eu já tô há mais ou menos um mês já produzindo conteúdo e tá bem legal. Conteúdos no Instagram, assim como da Vitória, tem tendência a se tornar cada vez mais populares nessa quarentena, sendo capaz de aproximar as pessoas em época de distanciamento. A psicóloga Viviane Teixeira conta como a pandemia pode afetar a autoestima das pessoas. Nós, seres humanos, temos uma tendência a irmos ao futuro. Então, ir a esse futuro, nesse momento, faz nós voltarmos com medos, incertezas, inseguranças, porque não temos um desenho ainda, E se temos, não é nada positivo. Então, acho que essa questão da insegurança, do medo, da incerteza de tudo isso, mexe muito com a autoestima das pessoas. E explica como o Instagram pode ajudar as pessoas. Eu acho muito positivo, ter um veículo onde as pessoas podem acessar, Basta ali tu ter uma internet, tu vai lá e tu tem acesso livre, Tem muitas lives, tem muitos tutoriais, tem aula disso, aula daquilo, aula de dança, aula de línguas, então tem muita diversidade, de oportunidades para dar uma elevada na autoestima. E esse foi o JE Edição Remota. Produzido e apresentado pelos alunos de jornalismo da ESPM Porto Alegre.
A gente fica por aqui e, se possível, fique em casa.